uso da mediunidade tem sido contestado por muitas pessoas. Afinal, o que é mediunidade? Todos nós somos médiuns? Para responder esses questionamentos, nós trouxemos Humberto Fabbri. Iniciamos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E em nossos estúdios, Humberto Fabbri, que é um thespiano de muitos anos, mas que no momento mora nos Estados Unidos, trabalha em centros espíritas dos Estados Unidos e hoje nos brinda com a sua presença aqui em São Paulo para responder perguntas sobre mediunidade. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria estarmos juntos e também os nossos amigos telespectadores. Muito bom, Humberto. Sabe, há muitas perguntas dos nossos queridos amigos de casa que veem em outdoors, pessoas que prometem trazer o seu amor em uma semana, que fazem amarrações de casamento. A pergunta é a seguinte: essas pessoas que praticam essas atividades, elas são médiums? Vale lembrar que a mediunidade é uma ferramenta dada para todos nós, por Deus, aonde cada um faz a sua utilização da maneira que acha mais adequada. Nós sempre usamos uma comparação simples com o dinheiro. Ele não é bom nem mal, você dá a destinação que lhe convém. Naturalmente, a mediunidade não poderia ser exclusiva para pessoas que tenham um caráter adequado. Isso não quer dizer que nós estejamos dizendo que essas outras pessoas não tenham. É que, na realidade, quando você traz a ferramenta mediúnica para a comercialização, perde o sentido do ensinamento máximo do Cristo. E dá de graça o que de graça recebestes. Então, a pergunta é: qual tipo de espírito pode assistir alguém que comercialize com os dons divinos? Ah, sim. Então, no caso, seria o espírito que trabalha, né, junto com esse médium. E a pergunta é: que tipo de espírito pode participar de uma situação onde o ponto central da ferramenta mediúnica, que é o dai de graça, o que de graça recebestes, que o Jesus nos ensina, que tipo de espírito poderá fazer parte de um processo de comercialização? Então, que tipo? Geralmente espíritos despreparados, criaturas que por vezes estão aliadas a um processo evidentemente não muito sério. Uhum. Cientificamente, como nós podíamos definir a mediunidade? A mediunidade, com tranquilidade, é uma ferramenta de intermediação. O próprio codificador é que define. E ele, inclusive, cria o termo. Emmanuel vai até mais além, dizendo que tudo aquilo que é intermediado é mediunidade. Ele chega a dar um exemplo de que o lixeiro é o médium da limpeza. E que o importante seria, em relação à mediunidade, nós sermos médiuns do bem. Toda vez que nós intermediamos alguma coisa que seja positiva. Os profetas nada mais eram do que médiuns. A mediunidade, a arte da mediunidade, se nós podemos colocar dessa maneira, ela é a simples intermediação entre criaturas de um plano e outro, do plano espiritual para o plano físico, mas também nós vemos nas obras de André Luiz intermediações entre planos, entre dimensões espirituais, o que amplia muito mais o conceito, consequentemente a nossa responsabilidade. Muitas pessoas definem a mediunidade como algo que fosse de adivinhação, saber do futuro, de coisas que vão acontecer. O que você diria para os nossos amigos de casa? Como um instrumento de evolução, ela não pode se prestar à questão primitivista, como no passado, ou então para ser tratada como um brinquedo. Na realidade, essas pessoas se prestam a uma situação que não é a realidade do objetivo da mediunidade, que é a evolução do ser. Certo. Então, como você já disse, todas as pessoas, de alguma forma, são médiums. A rigor. A rigor. Nós diríamos que, genericamente, é sim. Especificamente é não, porque então, todas as pessoas, pra gente, então. Todas as pessoas podem ser intermediário, mas nem todas as pessoas são médiums de tarefa, com mediunidades específicas. Isso é importante. O fato de eu ver espírito, de eu sentir presença de espírito, não significa que eu tenha uma mediunidade tarefeira.
que há uma diferença muito grande. Nós podemos especificar com o problema, por exemplo, do desequilíbrio espiritual. Eu posso estar desequilibrado espiritualmente, venho à federação e digo que estou vendo espíritos, ouvindo espíritos, etc. Passo por uma assistência espiritual aqui na casa e após essa assistência é comum ouvir-se: eu era médium e depois da assistência espiritual perdi a mediunidade. Mediunidade não é algo que se perde, porque ela está no ser, ela faz parte da criatura, inclusive de natureza orgânica, como explica o próprio codificador no Livro dos Médiuns. Naturalmente, o que houve foi um equilíbrio da sensibilidade do indivíduo, porque ele nunca teve uma mediunidade, ele tinha sensibilidade, né, superexcitada. Uma vez equilibrado, não é que desapareceu a mediunidade, ele nunca foi médium, ele nunca teve médium de tarefa, né, que é bem diferente. Foi bem explicado mesmo isso. Outra pergunta que as pessoas fazem muito é a respeito de saber que é médium e algumas pessoas assustarem, dizendo: se você não trabalha com a mediunidade, a sua vida vai para trás. O que você diria sobre isso? Novamente é um equívoco. Que acontece. Claro, acontece infelizmente muito. É um equívoco, mas nós precisamos entender toda a estrutura desta colocação. Na realidade, toda vez que eu esteja participando de um trabalho no bem, não necessariamente só com a mediunidade, eu esteja trabalhando, por exemplo, na casa espírita, o óbvio é que eu me relacione com criaturas encarnadas e desencarnadas que pensem no bem, que vibrem no bem. Esta relação me traz benefícios. Entendi. Quando eu me afaste, não da mediunidade, mas das pessoas, do conjunto, não necessariamente da questão de estar presente na casa espírita, mas dos ideais, logicamente, a situação na vida pode me atrair para caminhos onde eu já estava habituado, talvez, ou caminhos novos que se apresentem de acordo com os meus interesses. Não são os espíritos que vão fazer algo contra mim. É o meu livre-arbítrio que, em determinado momento, resolve abandonar essa estrutura nova que me beneficia para voltar a condições anteriores, ou novas, que me chamem a atenção na vida do dia a dia, em coisas que são voltadas simplesmente para os aspectos materiais da existência. Então, não são os outros que fazem mal para mim. A vida não vai para trás. Não vai. Caso o médium não desenvolva a mediunidade. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Está vendo, queridos amigos de casa? Isso é muito importante você esclarecer. As pessoas não podem ter medo de ser médiums, não é? Agora, uma outra pergunta. O médium que trabalhou na Umbanda, que é um outro estilo de trabalho do que o nosso espírita kardecista, né? Ele pode trabalhar num centro espírita que seja kardecista? Naturalmente que todos podem, desde que sigam determinados aspectos que estão, claro, o estudo da codificação. A nossa casa oferece escolas para a preparação do indivíduo. Então, naturalmente, se é diferente a maneira de se trabalhar, obviamente, se existe uma outra estrutura de trabalho, com outro direcionamento, ele vai poder utilizar da sua mediunidade, porque a ferramenta é única. Né? O local é que muda, o que muda são os objetivos de cada local. Você está falando com um ex-umbandista. Ah, é? Porque não sabia. O nosso início foi em centro de Umbanda, onde muito respeitável, etc., mas particularmente eu senti a necessidade de algo mais. Esse algo mais estava literalmente ligado ao estudo. Entendi. E me encaminharam, né? Encontrei uma pessoa um dia numa livraria, não sei se era encarnado ou desencarnado, porque a pessoa surgiu, me sugeriu vir à federação, para as escolas da federação. E foi surpreendente, porque realmente nas escolas e com a leitura e com o estudo, né, o assunto mediunidade deixou de ser místico para ser uma ferramenta útil e de uma maneira onde o conhecimento fazia parte desde o primeiro momento que nós ingressamos na federação. Muito bem. Eu queria deixar claro para os nossos amigos de casa
que não existe nenhum preconceito aqui Nenhum. na casa, todas as pessoas são bem-vindas à federação, nós só temos o nosso dever aqui de responder as perguntas dos telespectadores, tá bom? Bem, vamos a outra. Quem tem transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, por exemplo, ou transtorno bipolar, deve ser estimulado a trabalhar mediunicamente? De maneira nenhuma. Ah, Há confusões muito sérias, onde nós já tivemos oportunidade, através do trabalho não só aqui no Brasil, mas também fora, de constatarmos pessoas que possuem problemas psiquiátricos, que precisam de tratamento e acompanhamento adequado, serem colocadas em mesas de centro espírita para trabalhar a mediunidade, onde há uma tremenda confusão, porque há um problema de desequilíbrio psiquiátrico que precisa de assistência, precisa de medicação e não necessariamente a questão da mediunidade. certo. A situação do reflexo que acontece é óbvio. Ele pode ser, inclusive, também médium, mas ele precisará ser tratado inicialmente. Primeiro, Não é recomendável. não é recomendável, mas ele pode frequentar o centro espírita. Deve. Deve Aí frequentar. deve. Que é o certo. caso da nossa federação, né? Onde nós temos um indivíduo, por vezes, com algum tipo de transtorno, participando do trabalho de assistência espiritual e depois encaminhado para as escolas, mas não colocado numa mesa de trabalho mediúnico, o que seria contrastante em relação à condição que ele se apresenta. Certo. Então ficou bem esclarecido. As pessoas devem vir à casa espírita, porém não fazer o trabalho mediúnico. Primeiro fazer participar um tratamento espiritual. Com certeza. E até participar de escolas, por que não? Porque sempre ajuda, não é? Com certeza. No entendimento. Desde que ele seja encaminhado, né, como nós sabemos, depois da assistência espiritual ele receba alta e naturalmente ele é convidado para as escolas. Muito o que bem. é muito importante. Muito bom. Nós temos que fazer um intervalinho, Humberto. Queridos amigos, até já. Não mudem de canal. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Humberto Fabre, falando sobre mediunidade. Humberto, as pessoas que sentem só a presença dos espíritos, elas não os veem, mas elas sentem a presença. Nós podemos chamá-las de médiuns? Se tiver sim, não. Porque sensibilidade é algo do ser humano, né? Da onde ela se inicia quando somos princípio inteligente no vegetal. Certo. Claro, mas aí não individualizado, para chegarmos a um grau que nós nos encontramos no reino nominal e temos a sensibilidade de sentirmos uma pessoa que está nas nossas costas, por exemplo. Sim. Agora, ela poderá ser intensificada se nós, de repente, trabalharmos esta condição que pode ser própria. E ampliarmos essa capacitação e podemos fazer definição da condição até mesmo de determinados espíritos, através de reconhecer, identificar a vibração de um e de outro. Ou seja, saber quando é um espírito positivo, bom, etc., e outros que podem estar desequilibrados. Quer dizer, sempre o que nós não podemos é colocar tudo na mesma bacia. Tudo é mediunidade ou nada é mediunidade, porque né, nós seríamos assim maturos dentro desse aspecto. E como essas pessoas podem saber disso? O melhor a fazer é procurar uma casa espírita, naturalmente, atender todos os pré-requisitos que a casa sempre apresenta e ir por uma escola de médiuns, né? Uma escola de educação mediúnica. De educação mediúnica. Porque é o melhor processo, porque se de repente eu não tenho nenhuma mediunidade de tarefa objetiva, eu posso trabalhar como médium de doação, onde eu transfiro as minhas vibrações, o meu magnetismo pessoal para a sustentação de uma atividade, seja ela qual for, onde eu me apresente com boa disposição. Posso dar passes, etc. E estarei sendo intermediário do plano espiritual no momento do passe, porque eu dou do que é meu e, ao mesmo tempo, sou intermediário dos fluidos dos nossos irmãos espirituais que acabam transferindo através da minha pessoa para o paciente que esteja sendo atendido. Então,
a oportunidade de trabalhar intermediando o bem se apresenta em qualquer lugar, não é verdade? É verdade. Então, agora lembrando dessa novela que está agora no momento aí na Rede Globo, Joia Rara, a menininha doa fluidos para o avô, né, no momento que ele está doente. Então você acha que só essa menina tem esse dom ou todas as pessoas podem, de alguma forma, doar seus fluidos? Uma colocação assim poética, mas é muito interessante, é que nós até usamos muito em palestras, é que a leoa que lambe o filhote um dia vai ser a mãe que vai acariciar o filho. Na realidade, toda mãe transfere para o filho, ou toda pessoa que tenha interesse em beneficiar o outro, transfere do seu magnetismo em maior ou menor grau, dependendo da sua capacitação para o semelhante. A menininha em questão que transfere para o avô pode fazer dela mesma, né? Que é o magnetismo pessoal dela que é transferido para a pessoa, e o próprio codificador vai nos orientar dizendo que isso pode patrocinar a cura de uma pessoa. Um exemplo simples é a questão da mãe que, quando a criança cai, começa a chorar, ela diz: vem aqui que a mamãe dá um beijinho e passa. As pessoas dizem: é claro que passa, porque há um processo de indução mental. Isso é uma meia-verdade, que há um processo de indução mental, sem sombra de dúvida, que existe. Porém, a mãe que está fazendo isso, estamos dando o exemplo da mãe naturalmente, ela não está só fazendo indução mental. Mesmo inconsciente, ela está transferindo dos seus fluidos, do seu magnetismo, que vai atuar no ponto cerebral do indivíduo, anulando-lhe a dor. É por isso que o beijinho realmente funciona, porque ele não só passa, como ele por vezes, na grande maioria das vezes, ele é curativo e não está atrelado só à questão de indução mental. Há uma transferência dos fluidos magnéticos ou do magnetismo pessoal para a criatura, o que pode, naturalmente, em mediunidade, ser agregado ao indivíduo, ser um médium magnetizador. Mas o codificador é atento em relação a isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai classificar as condições do médium, ele vai comentar a respeito do médium magnetizador, que é magnetismo dele e dos espíritos. Assim comumente nós chamamos de cura, né? Exatamente. E o magnetizador, onde ele não é médium, ele doa do que é dele. E aí o codificador chega a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: o magnetizador que não esteja trabalhando como médium, pois ele não o é, ele está doando do que é dele, ele poderá cobrar como o médico faz. Olha. É bem diferente, porque ele não está sendo intermediário de ninguém. Ele está como doando médium, dele. ele seria o intermediário médium, de espíritos superiores, no caso. E aí a cobrança, o mercado, ele vai mercadejar com uma coisa que não lhe pertence, porque não é só dele, é também dos espíritos. O outro aspecto do magnetizador é nitidamente algo que é dele, ele doa o que é dele. Então, nós sugerimos aos amigos telespectadores que busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o codificador é muito claro nesse ponto. Porque, por vezes, para que nós não façamos confusões, né? E, de repente, não coloquemos preço naquilo que não nos pertence. Exatamente. As pessoas dizem: como saber? A gente sabe. Porque toda vez que nós perguntamos para nós mesmos, as respostas não estão fora de nós, não é verdade? Elas estão inseridas em nós, e o nosso mentor espiritual não vai deixar de nos atender quando nós façamos um questionamento de natureza séria. Agora, com essa resposta, você me fez lembrar das pessoas que perguntam até para a gente, lá nos trabalhos espirituais: vocês não saem daqui exaustos? Eles perguntam isso, talvez pensando que esse magnetismo que nós doamos, essa doação que nós fazemos para os doentes, seja só nossa, que nós não estejamos sendo auxiliados pelo plano espiritual. Muito pelo contrário, né? Nós até podemos sugerir ao amigo telespectador a condição da doação do sangue. É de benefício para a própria criatura, para o próprio doador, muito mais do que aquele que está recebendo. Né? Porque, no caso do magnetismo, nós estamos fazendo um processo de doação e, ao mesmo tempo, uma reciclagem. Onde nós saímos, ao contrário, muito mais abastecidos do que quando entramos. As nossas deficiências... É muito importante que você diga.
Porque às vezes quando um trabalhador começa aqui na casa, os parentes que não são espíritas ficam preocupados. Nossa, você vai lá, você vai se desgastar, porque lá tem umas filas enormes, porque tem muita gente para tomar passe. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Então. Aliás, esse processo de doação, como ele por si só também é um processo de reciclagem, existem casos onde as criaturas acabam tendo um benefício direto em situações de enfermidades já manifestas, certo, ou bloqueando situações enfermiças que poderiam surgir. Porque há uma reciclagem, como dissemos, e aonde as nossas baterias são literalmente recarregadas. Os amigos espirituais não podem, não é, utilizar do esforço do indivíduo curando a uma criatura, auxiliando uma criatura e prejudicando aquele que é o intermediário para a cura. Incoerente, Totalmente. Nós, inclusive, Silvia, nós estamos com um livro de edições FIESP quase para o lançamento. Eu ia falar sobre esse livro. Está no prelo. Está no prelo. Edições FIESP. O título, inclusive, é Mediunidade e Ferramenta Divina. Trabalhando pela FIESP no Brasil e fora, nós fomos buscar exatamente as dúvidas mais comuns, situações mais comuns que o nosso amigo telespectador, de repente, apresente ou que nós encontramos na Casa Espírita. Certo. E trabalhamos exatamente esses aspectos, desmistificando a mediunidade, porque há muito mais mística do que realidade. Mediunidade, de fato, o título é Ferramenta Divina, porque ela de fato é. Naturalmente, como uma ferramenta divina, ela é benefício para a criatura. Naturalmente, respeitando a sua utilização. Certo. Porque ela está para todos. Quem vai definir é a pessoa que está diante dessa ferramenta, que é de origem, como já dissemos, divina. Muito bom, viu? Aqui nós também precisamos perguntar a você se as crianças ou jovens podem ser médiuns. Bom, existem as exceções, e elas costumam, via de regra, todas elas são raras. Por vezes, o que se manifesta na criança, que nós não podemos esquecer, que a criança, o jovem, etc., nada mais são do que espíritos. Pode se manifestar situações que tendem a ser desequilíbrios, onde elas são devidamente atendidas na assistência espiritual e o assunto é resolvido. Alguns casos se manifesta a mediunidade, porém, muito mais raro. Um caso de Chico Xavier e coisas do gênero, onde esses espíritos são missionários. É raro. Por quê? A natureza é sábia e respeita o desenvolvimento da criança, do adolescente, etc., para que a ferramenta esteja plena e na condição de ser trabalhada em momento onde esta criatura já tenha feito o seu desenvolvimento, o que pode interferir, de repente, né, dentro do desenvolvimento da pessoa. É muito claro, mas, no entanto, não é regra. Não podemos esquecer que as irmãs Baudin, que trabalharam com Kardec, uma tinha 14 e outra 16. Pois é. Então não é uma regra. Mas, a rigor, né, no grande maioria dos casos, a infância e a adolescência acabam sendo respeitadas, né, para que ela surja na juventude, onde a criatura, inclusive, tenha maior condição de preparo, conhecimento, etc., e possa lidar com a ferramenta, que também não traz novidade alguma, não é nada novidadeiro, de uma maneira equilibrada e tranquila. Até porque médium não é privilégio nenhum. Nós costumamos dizer em aula que se existe algum privilégio na mediunidade, ele existe sim, é de maior responsabilidade. Oh, meu Deus! Se considerarmos que isso é privilégio, não é verdade? Então, é verdade. Mas pelo que você está respondendo a respeito das crianças e como você respondeu a respeito da esquizofrenia, quer dizer que então a mediunidade depende do organismo. Ela é de natureza orgânica porque o indivíduo candidato a uma mediunidade de tarefa, que é exatamente isso que nós estamos tratando, né? A mediunidade tarefeira, este indivíduo já tem a predisposição em relação à questão do perispírito, ela está inserida no perispírito, o que vai predispor o organismo. A mediunidade é também de natureza orgânica.
O indivíduo está devidamente preparado para exercer essa atividade. Se ele vai exercer ou não, se ele vai colocar seriedade ou não, é de decisão dele, porque ele é livre para isso. Mas, naturalmente, é um compromisso dele para com quem? Com Deus, Jesus, Espíritos? Não. É um compromisso dele para com a sua própria evolução. Cada um de nós se compromete não é com A, B ou C, é consigo próprio. E, naturalmente, trata desse compromisso da maneira que lhe é mais adequada. Porque Deus que nos ama respeita o livre-arbítrio de cada um, porque é aí que está inserida a verdadeira justiça divina. Ele nos dá a oportunidade de fazermos o que bem entendemos e nos responsabilizamos pelas causas, sejam elas boas ou equivocadas, não é verdade? Muito bom. O que motivou você a escrever esse livro sobre mediunidade, ferramenta divina? Exatamente os aspectos de como a mediunidade, por vezes, ela é tratada ou apresentada de forma mística. Entre outras situações que, por vezes, beiram ao absurdo e colocam mediunidade, colocam médiuns ou mesmo casas espíritas em situação ridícula, o que não é uma realidade, não é verdade? Foi exatamente tentando desmistificar essa ferramenta que é belíssima em favor da própria criatura, para que ela não crie, não é? Situações, não faça da mediunidade algo que seja para criaturas escolhidas, né? São para os escolhidos, para os privilegiados. É um livro que vai trabalhar a desmistificação, como já dissemos, e orienta, principalmente os iniciantes, a fazer um trabalho de educação mediúnica com segurança, com tranquilidade. Não é? Sem medos, né? Sem sombra de dúvida. Até porque nós só tememos uma coisa, aquilo que nós desconhecemos. Certo. À medida que se aprofunda no estudo, e a federação é capacitada para a preparação das pessoas na área não só na área da educação mediúnica, nós sabemos disso, mas à medida que a pessoa se capacite, todo esse mundo por vezes, de receios, de equívocos, vai desaparecer. Não é? Nós não tememos quando nós conhecemos. É como, por exemplo, a morte, né? O Espiritismo matou a morte, não é? Literalmente, porque nós temíamos a morte e nós não morremos nunca, não é? Nós desencarnamos. Agora, morrer, como nós sabemos, né? De repente morrer é estar inútil na vida para si mesmo e para a coletividade. Exato. É o cadáver que anda. Jesus tratou disso há mais de 2000 anos. Né? É verdade, verdade, muito bem. Então, Humberto, você diria que os casos de evidência podem não ser mediúnicos? Podem não ser, porque mediunidade supõe-se intermediação. Você pode, de repente, ter, em alguns momentos, uma comunicação de um amigo espiritual para o seu interesse específico no seu desenvolvimento. E isso pode não se repetir. Até porque nós não podemos esquecer que nós somos criaturas interexistentes, não é? Nós somos espíritos que estamos reencarnados. E podemos ter a possibilidade, em alguns momentos, e esses momentos, como já dissemos, podem não ter repetição, pode não haver repetição, onde o indivíduo vê o mentor dá-lhe algum direcionamento, ou vê um ente querido recém-desencarnado ou não, pouco importa, e pura e simplesmente não existe um trabalho específico nesta área. A pessoa não tem uma mediunidade de evidência para ser intermediário dos espíritos. Um recado que eu receba não significa que eu seja médium, porque eu serei médium no momento que eu recebo o recado e repasso. Estou intermediando. De repente é um recado para mim, ponto. E é o suficiente e acabou. Essa possibilidade existe, tanto é que é muito conhecido de todos nós, parentes, por exemplo, ou pessoas do nosso relacionamento, que desencarnam e são vistos, de repente, dentro de casa, como se estivessem se despedindo, né? Avisando, se despedindo, e a criatura não repete mais essas experiências. Certo. Até mesmo, por vezes, pelo terror, né? Porque não entende, sente medo, e o medo bloqueia. Né? Porque o grande problema é o bloqueio que nós criamos para nós mesmos. A gente se dá isso em relação às crianças. Né? As crianças não se bloqueiam porque não temem. Né? Não temendo, né? Procurando conhecer, o temor desaparece, logo a vida fica mais fácil. Verdade.
Você vai prometer para a gente que vai voltar mais vezes, não é? Com Quando certeza, vai ser vier um dos prazer. Estados Unidos, esteja aqui perto, Com certeza, será um por prazer. perto, para poder dar uma entrevista a mais sobre esse... Você também tem um outro livro que você está terminando, que está quase no prelo também, Sim. não é? Então, faça isso, fique aqui conosco. Eu tenho certeza que os nossos amigos de casa gostaram muito dessa entrevista. Foi muito esclarecedora. Muito obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço a você e a Muito todos os nossos amigos telespectadores. Muito obrigado. Encerramos este programa esperando ter dado um sentido para a sua vida. Na próxima sexta-feira, das 12 às 13 horas, estaremos aqui na TV Aberta. Caso queiram assistir os outros programas, acesse o portal da Fiesp, www.fiesp.org.br. Um grande abraço a todos e obrigada pela audiência.